Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque ontem, dia 1º de outubro de 2017, fez exatamente um ano que eu saí do Brasil. Foi a decisão provavelmente mais bem pensada que eu já tomei na minha vida, que foi uma coisa que eu resolvi fazer. Foi até hoje na minha vida a coisa que eu mais pensei, mais planejei, mais fui atrás, mais tentei, até que exatamente um ano atrás eu entrei no avião e vim embora para a Europa. Meu objetivo praticamente sempre foi Europa, porque parecia que tinha alguma coisa que me chamava aqui. Enfim, e aí eu acabei vindo para cá. Por que eu digo que foi a decisão mais bem pensada que eu já tomei? Porque foram muitos anos foram anos pensando e querendo vir embora e querendo sair do Brasil. E quando eu não sou uma pessoa que pensa tanto assim antes de tomar as decisões, apesar de muita gente achar que sim. Eu não sou uma pessoa que pensa muito nas coisas. Eu fiz a minha primeira tatuagem com 13 anos de idade, depois de ter pensado, sei lá, meses, nem isso, porque eu tinha 13 anos. Ninguém com 13 anos pensa que vai chegar pro pai e pra mãe e vai dizer: eu quero fazer uma tatuagem. Sim, de boa. Nunca me arrependi. Eu também não sou o tipo de pessoa que me arrepende, então também isso muda um pouco a situação, mas enfim, eu decidi a minha faculdade, que normalmente é uma coisa que as pessoas pensam por muitos anos antes de começar a faculdade, pensam o que vão fazer, o que querem fazer, o que não querem, por quê. Eu decidi a minha faculdade em praticamente um mês, enquanto eu estava fazendo intercâmbio, estudando uma outra coisa. Eu já tinha uma certa formação quando eu decidi fazer faculdade de design, que eu não fazia a mínima ideia de o que me esperava, na verdade. Eu achava que eu sabia, eu não fazia a mínima ideia. Enfim, eu não sou uma pessoa que pensa muito antes de tomar decisões. E quando eu resolvi que eu queria sair do Brasil, foi uma coisa realmente muito bem pensada. Foi uma coisa que eu decidi pra mim, foi uma coisa que eu quis. E foi uma coisa que eu não acho que eu vá me arrepender. Por que eu digo isso? Porque cada vez que eu vejo, e é muito triste dizer isso de um lugar onde eu morei por tantos anos e onde ainda vivem tantas pessoas que eu gosto tanto. Mas quando eu resolvi sair do Brasil, eu me sentia mal. O lugar me fazia sentir mal. Eu agora tô hoje, então, dia 2 de outubro de 2017, fazem então um ano que eu tô morando na Itália. E nesse um ano eu comecei a trabalhar, eu tô estudando, eu tô trabalhando, e eu trabalhei em outros lugares, em um hotel. Eu tô trabalhando muito, eu tô sempre ocupada, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Eu tenho dormido muito pouco, e eu tô sempre cansada, mas eu sempre fui uma pessoa que faz muita coisa, então eu sempre tô sempre cansada, eu sempre tomei muito café. Então a Itália até que tá bem, pro café tá bem normal pra mim, porque todo mundo toma muito café aqui. Mas o fato é que quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer todas as coisas que eu comecei a fazer, e eu sempre fiz muita coisa, e todo mundo me perguntava: mas como tu consegue fazer tanta coisa? Eu tenho muita energia depois que eu cheguei, principalmente depois que eu cheguei aqui, eu me dei conta da quantidade de energia que eu perdia no Brasil, sentindo medo. E foi um dos motivos que me fez ir embora. É horrível
É horrível, horrível pra mim dizer uma coisa dessas, mas eu sempre achei, eu sempre disse, eu provavelmente não vou mudar de ideia tão cedo quanto a isso. O segredo para ser feliz quando se escolhe um lugar para viver é tu encontrar. Eu acredito perfeitamente que todos os lugares no mundo têm problemas, mas o fato é que tu tem que encontrar um lugar onde os problemas sejam fáceis de conviver para ti, onde os problemas que tem ali tu possa conviver com eles. Se tu tem a possibilidade de ir embora da onde tu tá e procurar um outro lugar onde tu possa viver, conviver com aqueles problemas, vai. E eu digo isso simplesmente porque quando eu tava no Brasil, eu tava sobrevivendo com aqueles problemas. Eu não tava convivendo com eles e principalmente eu não tava vivendo por causa dos problemas que tinha no Brasil, que tem no Brasil. Eu andava na rua de dia com medo, eu não andava na rua de noite, eu andava para cima e para baixo de carro, uma coisa que eu não acredito, porque eu realmente acho que as pessoas não devem usar o carro. O carro é um meio de transporte individual que eu pessoalmente noto agora, andando sempre em bicicleta, o quanto pessoalmente agredia os meus valores. Mas no Brasil eu não vejo uma alternativa. O Brasil, a cidade especificamente onde eu morava, claro, porque o Brasil é um país enorme, mas o Brasil em geral é um país muito complicado de viver em função da violência. Para mim, principalmente, era uma coisa que me fazia muito mal. E eu resolvi ir embora. E eu resolvi fazer esse vídeo para contar, então, porque agora, de longe, eu acho que eu consigo ver melhor como isso me afetava. E ainda me afeta um pouco porque eu ainda tenho alguns receios que a maioria das pessoas não acha normal aqui. Pessoas com quem eu convivo, meus amigos aqui na Itália, não acham que são coisas não tem sentido para eles, não faz sentido. Tanto medos que eu tenho que as pessoas acham que não fazem sentido, quanto coisas muito pequenas que eu dou valor que eles acham que eles nem notam que existe, na verdade, e que falando com uns amigos até eles me falaram, não, mas isso, o que tá falando? Não existe, isso não existe. Eu falei, não, deixa eu explicar por quê. E aí quando tu explica, eu vejo em algumas pessoas que talvez sejam menos próximas a mim, que nem acreditam no que eu tô falando. Talvez acham que eu tô mentindo, que eu tô exagerando, alguma coisa do gênero. Até às vezes quem me conhece um pouco melhor, quem eu convivo mais até, também acha que eu tô exagerando porque eu sou exagerada por natureza. Mas, enfim, e é isso. Eu resolvi fazer esse vídeo para contar por que eu resolvi ir embora do Brasil. E, infelizmente, eu não acho que eu volto, porque cada vez que eu vejo as notícias, que eu vejo os problemas que continuam tendo e que eu vejo as pessoas, que eu vejo todos os problemas, todas as coisas horrorosas que continuam acontecendo no Brasil, e aí, além da violência, obviamente, mas assim, as coisas que levam a essa violência que continuam acontecendo a despeito de tudo que acontece sempre, todos os dias no Brasil, ninguém liga. E eu acho que... E foi por isso que eu saí. E eu acho que é por isso que eu não vou voltar. E o que me deixa, na verdade, mais triste é saber que tem tanta gente que eu gosto tanto que continua no Brasil sofrendo com todos esses problemas todos os dias.
Era isso e